Eu sei que você ainda ama essa pessoa, mas amar não é desculpa para você aceitar ser rebaixada. Querida, não é normal você se sentir pequena do lado de quem deveria te fazer se sentir segura. E se você precisa se anular para manter esse amor, talvez não esteja te faltando amor, talvez esteja te faltando autoestima. E se você clicou agora nesse vídeo porque tá numa relação que te diminui, hoje eu quero conversar com você e te mostrar 5 atitudes para você começar a romper com esse ciclo de desvalorização. Mesmo que você ainda esteja nessa relação, mesmo que você ainda não se sinta pronta para sair desse relacionamento. Porque, como psicóloga e como mulher que já viveu isso, eu posso te afirmar que o resgate da tua autoestima começa antes mesmo da saída, começa dentro de você. Olá, querida, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, eu sou psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, eu acho que o nosso ponto de partida precisa ser sobre você entender o ciclo da desvalorização, porque relacionamentos tóxicos que te diminuem nem sempre é explícito, tá? Às vezes não tem grito, não tem xingamento, não tem traição, mas tem aquele comentário atravessado, tem uma comparação com outras mulheres, tem aquela frase típica, ninguém vai te aguentar do jeito que você é, tem silêncio que te pune, tem gestos que te colocam num lugar de menos, de inferior. E tudo isso que eu fui falando aqui tem um nome, tá? Para psicologia, se chama desvalorização emocional. Eu gosto de nomear essas coisas porque muito desses comportamentos, eles passam a ser naturalizados quando você está dentro de uma relação. E por que eles passam a ser naturalizados? Porque, na maioria das vezes, o que eu percebo aqui no meu consultório, com as minhas amigas, com as mulheres que eu conheço, é que a grande maioria das mulheres já entram nas relações com a autoestima fragilizada. Seja por traumas anteriores, seja por ter convivido com família tóxica, seja por experiência que fizeram elas perderem a noção do valor pessoal. E aí é um problema, porque elas já vêm com as questões delas internas e passam a se relacionar com uma pessoa que oscila entre querer ela e ter o hábito de desvalorizar ela emocionalmente. E em psicologia, a gente vai entender isso como um reforço intermitente, que é quando a tua relação é tóxica e ao mesmo tempo permanece. Isso confunde o teu cérebro e você fica cada vez mais presa, porque mesmo a relação não sendo tudo isso, essa pessoa ainda fica aí com você. E você fica esperando a próxima migalha de afeto, como se essa migalha validasse que você ainda é uma mulher digna de ter alguém que te ame. É um ciclo péssimo que se repete na vida da grande maioria das mulheres que têm baixa autoestima e que estão em relacionamentos que diminuem elas. Só que tem um caminho para você sair disso, porque eu já usei esse caminho. Mesmo você estando numa relação tão cruel assim, eu lembro que eu já estive realmente num relacionamento assim e eu entendi dentro desse caminho que a melhor forma da gente se curar, ainda estando numa relação dessa, é tomando consciência do que está acontecendo, percebendo o nosso valor, nos reestruturando para decidir se vale a pena ou não ficar nessa relação. E é disso que a gente vai falar agora. E o primeiro passo, querida, dentro desse caminho é você nomear o que você está sentindo. A gente só consegue quebrar um ciclo quando a gente entende como ele funciona mal e consegue verbalizar aquilo que está incomodando. Aliás, o que não é nomeado não tem condição de ser transformado. Deixa eu te dar um exemplo prático disso para você entender como fazer no dia a dia com essa pessoa. Se você sai de uma conversa se sentindo mal, mas não sabe explicar exatamente o porquê, começa por aí, é ótimo esse experimento. Pega um caderno, um bloco de notas do celular, o que for, e escreve essas 3 coisas. O que foi dito, como você se sentiu e o que você gostaria de ter dito. Essas respostas vão te ajudar a perceber os padrões e comportamentos ruins que te diminuem e te ajuda também a entender que esse problema não é só coisa da sua cabeça, porque você está racionalizando no papel.
Essa prática que eu estou te ensinando agora é a prática da autoconsciência. E consciência é o primeiro passo para você encerrar com aquilo que te faz mal. O segundo passo, ele é super importante porque ele fala muito mais de você do que do outro. Querida, é necessário que você questione a sua narrativa interna. Você já ouviu uma frase que diz o seguinte: uma mentira contada várias vezes vira uma verdade? Então, é possível que você tenha internalizado muitas coisas ruins ao seu respeito. E são coisas que disseram para você. Sabe essa voz interna sua que diz: ele tem razão, eu sou muito difícil de lidar. Nossa, eu nem sou tão bonita assim. Tudo que eu faço não fica bom. Eu sou uma mulher muito pegajosa. Então, essas vozes, essas falas, nem sempre são suas, até porque elas não nasceram com você. Quando você era pequenininha, você não tinha nem construção de identidade. O olhar do outro foi construindo você enquanto sujeito. Exatamente por isso, eu posso te afirmar que às vezes essas vozes, essas falas, são falas da sua mãe, são falas do seu antigo relacionamento, é um padrão ruim aprendido na infância. Às vezes é a voz do outro internalizada em você. E qual que é o maior problema disso? O nosso pensar faz a gente se sentir. Então, se você acredita internamente nessa narrativa que você não é boa, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não merece mais, você vai aceitando menos, você vai acreditando que o problema é só seu, e aí você se sente culpada, e a culpa acaba te paralisando. Exatamente por isso, hoje eu quero te convidar a se perguntar o seguinte: a narrativa interna que eu tenho sobre mim foi construída ou ela foi introjetada por alguém? E mais do que isso, essas falas que eu tenho internamente, elas me fortalecem ou elas me enfraquecem? É legal você fazer essa reestruturação interna, porque se tratar mal mentalmente é um padrão e todo padrão pode ser reprogramado. E a ideia minha desse canal aqui é que você se reprograme internamente e pare de se tratar mal e comece a se tratar como a sua melhor amiga, tudo bem? O terceiro passo, eu acho ele bem gostoso de fazer e é um passo que eu tenho aplicado muito na minha vida nos últimos anos. E vou te falar, vale muito a pena, eu indico muito para as pessoas, para as minhas pacientes, não deixo de fazer para as minhas filhas e tudo mais. Passa a cultivar e apreciar a sua presença consigo mesma. Isso te dá uma liberdade, uma autonomia gigante. Você já percebeu que quando estamos com a autoestima muito baixa, é muito difícil ficar sozinha? A gente corre para 1000 tarefas, a gente se distrai com o celular, a gente evita o espelho, a gente evita o silêncio. Só que é no silêncio que a gente se encontra, sabe? Aliás, se você parar para avaliar, relacionamento como um todo é construção, é vínculo, é presença. E eu vejo você fazendo muita questão de construir um relacionamento com os outros, mas não tem um relacionamento interno. Então, esse terceiro passo, ele é de você construir presença e relacionamento com você mesma. E eu não tô falando aqui de você tirar dias no spa, de você se isolar das pessoas, não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando de você ter rituais simples, que são coisas que te conectam com você, com o teu corpo, com a tua alma, com o agora. Eu tenho vários desses momentos na minha rotina, porque eu gosto muito e eu vejo o quanto eu fui construindo o hábito gostoso de estar comigo mesma. E aí eu vou te falar de coisas que você pode fazer na tua casa e às vezes até sem custo. Tomar um banho ouvindo uma música que te eleva, que te encoraja, com aquela velhinha, aquele cheirinho. Fazer uma caminhada sem celular, ouvindo tua playlist. Preparar uma comidinha gostosa, um vinho, um suco para você. Escrever sem filtro para se escutar. É no pouco, é no simples, mas você precisa entender o seguinte: às vezes você está se sentindo muito diminuída nessa relação porque você não sabe nem quem é você. Então, talvez tenha chegado a hora de você se voltar mais para si mesma, de ficar mais com você, tudo bem? O quarto passo vai falar de você tentar frear os comportamentos que te diminuem do outro. E eu tô falando aqui de você começar a colocar limites. Por quê, querida? Nem tudo que o outro diz sobre você é uma verdade, tá? Pelo menos não deveria ser. E essa pessoa, ela não pode continuar dizendo, falando, invalidando, inferiorizando você, fazendo coisas que te incomodam sem saber
que isso te incomoda. Aliás, relacionamentos saudáveis, eles precisam ter limites. E eu tenho uma teoria que tudo pode ser dito. Todos os limites podem ser inseridos com firmeza e com respeito. E eles não precisam ser gritados. Para isso, é claro que a gente vai usar a comunicação não violenta e vai expressar o que a gente sente e pensa sem agredir o outro e sem se calar. Eu lembro que da primeira vez que eu consegui dizer o que estava me incomodando sem explodir e sem calar, sem engolir seco, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu caminhava muito pro 8 ou 80, ou eu explodia ou eu não falava nada. E eu lembro que a gente estava comendo um hambúrguer e ele fez uma comparação que eu não gostei com uma outra pessoa. E aí na hora eu disse o seguinte para ele: quando você me compara com outras mulheres, eu me sinto extremamente diminuída e desrespeitada. E falei sério, com firmeza. E eu lembro que ele disse assim: nossa, eu não sabia que você se sentia assim. Você nunca falou pra mim. E a partir disso, a gente continuou a conversa e ele foi diminuindo mesmo esse hábito de me comparar com os outros, entende? E eu fiquei tão orgulhosa porque não teve grito, não teve xingamento, não teve nada. Só teve eu falando o que eu estava pensando e sentindo. E é exatamente isso que eu quero te estimular. Você não precisa brigar para ser ouvida, mas precisa aprender a se ouvir e nomear primeiro para conseguir comunicar com clareza exatamente o que você está pensando e sentindo. O quinto passo fala muito de você que já entendeu que sozinha não dá conta. E sim, chega um momento na nossa vida que a gente entende que não tem todos os instrumentos necessários. E isso não é fraqueza, isso é maturidade emocional. E nesse momento você vai precisar pedir ajuda. E eu não estou falando aqui só de ajuda estritamente profissional, tá? Talvez você ainda não tenha força para sair, talvez você ainda nem queira sair agora, mas você pode pedir ajuda, você pode conversar com uma amiga, com uma terapeuta, você pode conversar com alguém que lembre quem você é. Cria uma rede de apoio com gente que te veja, que te ouça, que desenvolva partes suas que você esqueceu. Aliás, esse aqui é o intuito do canal, tá? Então já se inscreve nele para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu posto aqui, porque são conteúdos que vão sim te desenvolver como mulher e como pessoa. E se for possível, busca psicoterapia com psicólogo. Mas, mesmo antes disso, já vai abrir o teu coração para falar com alguém que você confia. Querida, você pode até não acreditar, mas falar salva, nomear liberta, se escutada transforma. Você não é fraca, você está machucada e uma mulher machucada precisa de acolhimento e não de julgamento. Então dá uma olhada na tua rede de apoio. E como eu te falei lá no início, eu acredito sim que mesmo dentro de uma relação que te diminui, você pode começar a se reerguer. E um dia, se for o caso, você vai sair dessa relação mais inteira, mais forte, mais sendo você, para você não cair em outra relação igual, entende? E se você está nesse momento agora de dúvida entre ficar na relação ou ir embora, eu vou te indicar muito o meu guia terapêutico que se chama Ficar ou Ir Embora. Ele é um e-book que vai te ajudar a tomar essa decisão com muito mais consciência emocional, com muito mais autorrespeito, porque ele vai avaliar o seu contexto de uma forma realista e ponderada. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Se fizer sentido para você, se você está na dúvida entre separar ou não, eu tenho certeza que essa ferramenta terapêutica vai te ajudar e muito. Agora, se esse conteúdo que eu trouxe aqui nesse vídeo fez sentido para você, você vai fazer 3 coisinhas para mim. Primeiro, você vai curtir o vídeo, porque quando você curte, o algoritmo entende que é um conteúdo relevante e ele dispara para o maior número de pessoas, e aí eu me aproximo do meu propósito de vida, que é desenvolver mais mulheres. Segunda coisa que você vai fazer é se inscrever no canal, porque todo dia estou trazendo conteúdo que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. E a terceira coisa, que é muito importante, você vai me contar aqui nos comentários quais desses passos você vai começar a praticar hoje. Conhecimento sem ação não gera transformação. Eu leio tudo e aí, sempre que é possível, nos comentários, eu vou te dando dicas extras, tá? Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.